Você já parou para pensar que o maior campo de batalha da sua vida não está lá fora, mas dentro da sua própria mente? Cada pensamento que você permite, cada dúvida que você alimenta, cada medo que te paralisa, está moldando a sua realidade. Hoje, eu quero te mostrar como dominar seus pensamentos pode transformar completamente sua vida, abrir portas que você nem imaginava e fazer com que o mundo comece a obedecer à sua mente. Porque quando você entende isso, não existem limites, apenas possibilidades. Então, antes de começarmos, faça isso agora. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo que pode mudar a sua vida. Deixe o seu like para mostrar que você está pronto para agir. E comente aqui abaixo, compartilhe seus pensamentos e me diga: você está pronto para assumir o controle da sua mente e dominar o seu destino? Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar tudo. A jornada começa agora. E cada segundo deste vídeo foi feito para você despertar o poder que existe dentro de você. Lembro-me claramente do dia em que compreendi de forma definitiva que o maior campo de batalha da vida humana não está no mundo exterior, mas dentro da própria mente. Conheci um homem, vou chamá-lo apenas de Daniel, que chegou até mim em um estado de profundo desespero. Seus negócios haviam fracassado, suas economias estavam quase no fim, e sua confiança parecia ter desaparecido completamente. Ele me disse algo que nunca esqueci: Senhor, eu sinto que o mundo inteiro está contra mim. Olhei para ele por alguns segundos antes de responder. Não porque eu não soubesse o que dizer, mas porque queria que aquelas palavras penetrassem profundamente em sua consciência. Não é o mundo que está contra você, Daniel. É a sua própria mente. Ele ficou em silêncio. Seus olhos revelavam confusão, mas também curiosidade. Era como se, pela primeira vez, alguém tivesse apontado para a verdadeira raiz do problema. Expliquei a ele algo que aprendi após anos estudando homens de sucesso e fracasso. Antes de qualquer conquista material existir, existe uma conquista invisível, o domínio dos próprios pensamentos. Perguntei-lhe: quantas oportunidades você deixou passar porque teve medo? Quantas decisões você adiou porque duvidou de si mesmo? Quantos sonhos morreram porque sua mente sussurrou que você não era capaz? Ele abaixou a cabeça. A resposta estava estampada em seu rosto. Naquele momento, disse algo que mudaria sua vida para sempre. Daniel, quem governa a mente governa o destino. Se você não assumir o comando dos seus pensamentos, eles assumirão o comando da sua vida. E percebi que ele precisava de algo mais do que palavras. Precisava de uma âncora mental. Então pedi que repetisse em voz alta: eu sou o comandante dos meus pensamentos. Nada externo tem poder sobre mim. No início, sua voz saiu fraca, quase sem convicção. Mas eu o fiz repetir novamente, e novamente, até que algo mudou. Seus ombros se endireitaram. Sua respiração ficou mais firme. Seus olhos começaram a brilhar com uma centelha que antes não existia. Naquele instante, eu sabia. A batalha havia começado, e pela primeira vez, ele estava lutando do lado certo. Porque a verdade que poucos compreendem é esta: o mundo exterior sempre refletirá o mundo interior. Se houver caos na mente, haverá caos na vida. Se houver domínio na mente, haverá poder no destino. E foi naquele dia que Daniel iniciou a maior conquista que um ser humano pode alcançar: conquistar a si mesmo. Nos dias seguintes, Daniel voltou a me procurar várias vezes. Sempre carregava consigo o peso de anos de frustrações acumuladas. Ele não estava apenas lutando contra circunstâncias financeiras, estava lutando contra uma identidade mental construída ao longo de toda a vida. Em uma dessas conversas, ele me confessou algo que revelou a verdadeira dimensão do problema. Eu tenho medo de tentar novamente, porque tenho medo de falhar de novo.
Percebi que ali estava o inimigo invisível que destrói mais sonhos do que qualquer crise econômica, o medo internalizado. Então perguntei algo que o fez refletir profundamente. Daniel, e se o fracasso nunca tivesse sido o problema, mas sim a maneira como você pensou sobre ele? Ele franziu a testa tentando entender. Expliquei que cada experiência que ele considerava derrota havia sido, na verdade, apenas um evento neutro. O sofrimento não vinha do acontecimento, vinha da interpretação mental que ele criava depois. A mente humana possui uma característica extraordinária. Ela acredita naquilo que repetimos com emoção suficiente. Se você repete, eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, sempre dá errado para mim, sua mente aceita isso como verdade absoluta. Mas se você decide conscientemente repetir, eu sou capaz, eu aprendo com cada erro, minha vitória está em construção, a mente também aceita. Naquele momento, fiz Daniel compreender algo que mudou completamente sua postura. O cérebro não distingue facilmente entre realidade e imaginação quando existe emoção envolvida. Isso significa que pensamentos repetidos tornam-se crenças, crenças tornam-se decisões, decisões tornam-se ações, ações tornam-se resultados, resultados tornam-se destino. Ou seja, o destino começa no pensamento. Caminhamos juntos por alguns minutos em silêncio. Eu queria que ele absorvesse aquilo profundamente. Então parei e disse algo que ele nunca mais esqueceu. A maioria das pessoas tenta controlar o mundo antes de controlar a própria mente, e por isso fracassa. Ele respirou fundo. Então, o problema sempre fui eu? Respondi com firmeza, mas com compaixão. O problema não foi você, foi o seu condicionamento mental. E tudo que foi condicionado pode ser recondicionado. Naquele instante, vi algo nascer dentro dele, esperança verdadeira. Nos dias seguintes, dei a Daniel uma tarefa simples, mas poderosa. Pedi que todas as manhãs, ao acordar e todas as noites antes de dormir, ele olhasse no espelho e repetisse: eu sou o comandante dos meus pensamentos. Nada externo tem poder sobre mim. Eu crio minha realidade com a minha mente. No início, ele se sentiu ridículo. Ele mesmo me contou isso depois. Parecia mentira. Parecia que eu estava enganando a mim mesmo. E sorri e respondi: toda nova verdade parece mentira até que a mente a aceite. Semanas se passaram. Algo começou a mudar. Não foi uma mudança mágica no mundo exterior. As contas ainda existiam. As dificuldades ainda estavam presentes, mas havia uma diferença crucial. Daniel já não reagia da mesma forma. Ele começou a observar seus pensamentos em vez de ser dominado por eles. Quando o medo surgia, ele não aceitava automaticamente. Questionava: isso é real? Ou é apenas minha mente tentando me proteger? Quando a dúvida aparecia, ele respondia conscientemente: eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Eu vou conseguir. Pouco a pouco, sua postura corporal mudou. Sua voz ficou mais firme. Suas decisões tornaram-se mais rápidas. Sua energia começou a atrair novas oportunidades, porque pessoas confiantes geram confiança ao redor. Foi então que testemunhei algo extraordinário. Daniel recebeu uma proposta de trabalho que meses antes ele teria recusado por medo. Dessa vez, aceitou. Não porque tinha certeza absoluta do sucesso, mas porque decidiu confiar em si mesmo. E naquele dia ele me disse: eu entendi. O mundo não mudou. Eu mudei. E agora tudo parece diferente. Sorri novamente, porque aquela era a confirmação da maior lei do desenvolvimento humano. Quando a mente muda, a realidade acompanha. E verdadeira vitória nunca começa no dinheiro, no reconhecimento ou nas conquistas externas. Ela começa no momento em que uma pessoa decide: eu não serei mais escravo dos meus pensamentos, eu serei o mestre deles. E foi exatamente ali que Daniel iniciou sua transformação mais profunda, não apenas rumo ao sucesso financeiro, mas rumo ao domínio pessoal.
Porque existe uma verdade absoluta que quero que você grave na sua consciência. Se você não governa sua mente, alguém ou algo governará. Se você domina seus pensamentos, você domina suas emoções. Se você domina suas emoções, domina suas ações. E quem domina suas ações, inevitavelmente domina o próprio destino. Agora eu lhe pergunto algo que pode mudar sua vida neste instante. Quem está no comando da sua mente neste momento? Você ou seus medos? Porque a resposta para essa pergunta define todo o seu futuro. Algumas semanas após o início daquela mudança interna, percebi que Daniel havia avançado em confiança, mas ainda existia uma barreira invisível que o impedia de dar um salto maior. Ele estava pensando melhor, sentindo-se mais forte, porém continuava hesitando diante de decisões importantes. E a hesitação é um ladrão silencioso de destinos. Recordo-me de uma tarde em que ele entrou na sala com um olhar inquieto. Sentou-se à minha frente, apoiou os cotovelos sobre os joelhos e disse: "Eu sinto que algo está prestes a acontecer na minha vida, mas tenho medo de escolher errado." Aquela frase revelou exatamente o que faltava: decisão. Expliquei a ele que a maioria das pessoas acredita que o sucesso vem da escolha perfeita, mas isso é uma ilusão. O sucesso vem da decisão firme e da capacidade de ajustar o caminho depois. Perguntei: "Daniel, você sabe qual é a maior diferença entre pessoas comuns e pessoas extraordinárias?" Ele balançou a cabeça negativamente. "As extraordinárias decidem rápido e mudam devagar. As comuns decidem devagar e mudam rápido." Ele permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Continuei: "A indecisão é, na verdade, uma decisão disfarçada. Quando você não escolhe, está escolhendo permanecer onde está." Vi o impacto daquilo em seus olhos. Muitos acreditam que a falta de oportunidades é o maior obstáculo da vida. Não é. O maior obstáculo é a falta de decisão diante das oportunidades. Naquele momento, contei-lhe algo que raramente revelo. Durante meus estudos sobre pessoas de grande sucesso, percebi que todas possuíam uma característica em comum. Elas não esperavam sentir certeza absoluta para agir. Elas decidiam, mesmo com medo. Então fiz a pergunta que mudou completamente sua perspectiva: "Daniel, e se o seu futuro dependesse de uma única decisão corajosa hoje, você faria?" Ele respirou fundo. Era possível ver o conflito interno acontecendo. Medo contra desejo, dúvida contra esperança. Finalmente respondeu: "Eu faria, mas tenho medo de perder tudo." Aproximei-me um pouco mais e disse com firmeza: "Você já percebeu que o medo sempre promete proteção, mas quase sempre entrega prisão? A verdade é que o cérebro humano foi programado para evitar riscos, não para criar grandeza. Quem deseja prosperar precisa aprender a agir apesar do desconforto." Naquela noite dei a Daniel um exercício mental poderoso. Disse-lhe: "Imagine sua vida daqui a 5 anos se você continuar indeciso. Agora imagine sua vida se você decidir agir hoje. Qual cenário dói mais?" Ele fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, havia emoção neles. "O pior cenário é continuar igual." Ali estava o nascimento da coragem. Nos dias seguintes, surgiu uma oportunidade concreta. Um pequeno projeto comercial que exigia investimento, esforço e risco. O antigo Daniel teria analisado por meses até desistir por medo. O novo Daniel estava diante de uma escolha. Ele me ligou naquela manhã. "Eu estou com medo, mas algo dentro de mim diz que eu preciso fazer isso." Respondi apenas: "Então faça." Houve silêncio do outro lado da linha. Agora, o poder está na decisão imediata." Horas depois, ele retornou: "Eu decidi, eu vou fazer." Naquele instante, algo invisível aconteceu. Algo que raramente é percebido pelas pessoas. Quando alguém toma uma decisão verdadeira, a mente inteira se reorganiza. A energia muda.
O foco aumenta, a criatividade desperta. Decisão cria movimento interno. Movimento interno cria oportunidades externas. Daniel começou a agir com uma intensidade que nunca tinha demonstrado antes. Não porque tinha garantia de sucesso, mas porque havia assumido o controle. Semanas depois, ele me disse algo que confirmou a transformação. Eu percebi que o medo não desaparece antes da decisão. Ele desaparece depois. Isso é uma lei psicológica poderosa. A ação reduz o medo. A inação alimenta o medo. E naquele momento compreendi que Daniel havia dado o segundo grande passo rumo ao domínio da própria vida. Ele havia aprendido a decidir. Porque existe uma verdade que quero que você compreenda profundamente. Indecisão gera ansiedade. Decisão gera poder. Não importa se o caminho é perfeito. O movimento sempre cria novas possibilidades. Quero que você reflita agora. Quantas coisas na sua vida estão paradas porque você não decidiu? Quantos sonhos estão esperando apenas uma escolha sua? E se hoje fosse o dia que mudaria tudo? Naquela fase, Daniel começou a repetir diariamente uma nova afirmação que fortaleceu sua mente. Eu ajo agora. Meu futuro começa neste instante. Eu confio nas minhas decisões. E quanto mais ele repetia, mais verdadeiro se tornava. Porque a mente humana funciona assim. Aquilo que você afirma com emoção suficiente, você se torna. Mas o mais importante ainda estava por vir. A decisão que ele tomou não apenas mudou suas circunstâncias externas, começou a alterar sua identidade interna. Ele já não se via como um homem perdido, mas como alguém em movimento. E pessoas em movimento são imparáveis. Antes de nos despedirmos naquele dia, disse-lhe algo que também quero dizer a você. O momento perfeito não existe. O que existe é o momento decidido. Agora eu lhe pergunto, o que você está esperando para agir? Porque talvez, apenas talvez, a vida que você deseja esteja do outro lado de uma decisão que você ainda não teve coragem de tomar. Depois que Daniel tomou aquela decisão corajosa, algo começou a acontecer dentro dele que ia além da confiança comum. Era como se uma nova força estivesse sendo construída, silenciosa, porém poderosa. Mas ainda faltava um elemento essencial para que sua transformação fosse completa: a fé. Não falo apenas de fé religiosa. Falo de uma certeza interna tão profunda que não depende de provas externas para existir. A fé verdadeira é a capacidade de acreditar antes de ver, agir antes de ter garantias e persistir mesmo quando tudo parece incerto. Certa manhã, Daniel chegou até mim com uma expressão pensativa. Eu estou fazendo tudo, estou agindo, estou tentando manter minha mente positiva, mas às vezes surge uma dúvida. E se não der certo? Sorri, porque aquela pergunta é universal. Todo ser humano que está construindo algo novo enfrenta esse momento. Perguntei, Daniel, você já plantou uma semente? Sim. Quando você planta, fica cavando a terra todos os dias para ver se está crescendo? Ele riu levemente. Claro que não. Por quê? Porque eu sei que vai crescer. Aproximei-me e disse com firmeza, isso é fé. Ele ficou em silêncio. Expliquei que a mente humana possui duas forças opostas, dúvida e fé. Ambas têm o mesmo poder criativo. A diferença é que uma constrói e a outra destrói. Quando uma pessoa duvida constantemente, ela envia sinais de insegurança para o próprio cérebro. Isso gera ansiedade, bloqueia a criatividade e enfraquece a ação. Mas quando uma pessoa acredita com convicção, algo extraordinário acontece. O cérebro começa a procurar caminhos, soluções e oportunidades que antes passavam despercebidas. A fé reorganiza a percepção. Naquele momento, pedi que Daniel fechasse os olhos e imaginasse sua vida exatamente como ele desejava. Estabilidade financeira, tranquilidade emocional, confiança, liberdade. Depois perguntei, você consegue ver? Sim.
Consegue sentir? Ele respirou fundo. Consigo. Então disse algo que marcou profundamente sua jornada. Se você consegue imaginar com clareza e sentir com emoção, você consegue criar. Porque toda realização humana começa duas vezes. Primeiro na mente, depois na realidade. Nos dias seguintes, Daniel começou a praticar algo que mudou completamente sua energia. Visualização emocional diária. Todas as manhãs, ele imaginava seus objetivos já realizados. Sentia gratidão antecipada. Criava mentalmente o futuro antes de vivê-lo. E algo curioso aconteceu. Ele começou a perceber pequenas coincidências, pessoas certas aparecendo, ideias surgindo no momento certo, oportunidades inesperadas. Muitos chamariam isso de sorte, mas não era sorte, era alinhamento mental. Quando pensamentos, emoções e ações apontam na mesma direção, o ser humano entra em um estado de poder extraordinário. Mesmo assim, houve um momento de teste. Um problema financeiro inesperado surgiu. Antigo Daniel teria entrado em pânico. O novo Daniel sentiu o impacto, mas reagiu diferente. Ele me ligou naquela noite. Eu estou com medo, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim diz que vai dar certo. Respondi calmamente. Isso que você está sentindo é fé nascendo. A fé não elimina o medo imediatamente. Ela cresce ao lado dele até se tornar maior. Com o passar das semanas, Daniel começou a perceber que sua confiança não vinha mais apenas de resultados externos, vinha de dentro. Ele estava desenvolvendo uma certeza silenciosa. A certeza de que era capaz de superar qualquer obstáculo. E essa é uma das maiores riquezas que um ser humano pode possuir. Antes de irmos embora em uma de nossas conversas, disse-lhe algo que também quero que você compreenda profundamente. A dúvida olha para os obstáculos, a fé olha para o destino. Ele repetiu lentamente. A fé olha para o destino. Naquele momento, seus olhos tinham um brilho diferente. Não era apenas esperança, era convicção. A partir dali, Daniel passou a repetir diariamente. Minha fé é maior que qualquer dúvida. O que eu desejo já está em caminho até mim. Eu confio no processo da minha vida. E quanto mais ele afirmava, mais forte se tornava. Porque existe uma lei invisível que governa a mente humana. Aquilo que você acredita com emoção suficiente tende a se materializar através das suas ações. Agora eu lhe faço uma pergunta que pode transformar sua vida. Você realmente acredita que merece prosperar ou apenas deseja? Porque o desejo inicia a jornada, mas é a fé que a sustenta até o final. E Daniel estava apenas começando a descobrir o verdadeiro poder que existia dentro dele. Houve um momento decisivo na transformação de Daniel que não aconteceu em uma reunião de negócios, nem diante de uma grande oportunidade, mas em um lugar simples e silencioso, diante de um espelho. Pode parecer algo pequeno, mas foi um dos acontecimentos mais profundos de toda a sua jornada. Até então, Daniel estava aprendendo a controlar pensamentos, tomar decisões e fortalecer a fé. Porém, ainda existia uma barreira invisível, a forma como ele enxergava a si mesmo, porque existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Você nunca irá além da imagem que tem de si próprio. Certa manhã, quando ele chegou até mim, percebi que algo estava diferente. Havia inquietação em seu olhar. Eu estou começando a acreditar, mas às vezes, quando me olho no espelho, ainda vejo a pessoa que fracassou. Aquela frase revelou exatamente o ponto central. Expliquei que o espelho físico apenas reflete o que já existe dentro da mente. Se a identidade interna é de derrota, nenhuma conquista externa será suficiente para mudar a percepção. Mas quando a identidade interna muda, a realidade acompanha. Então, propus um exercício que no início pareceu estranho para ele.
Disse: Daniel, todos os dias você vai olhar nos próprios olhos no espelho e afirmar quem você está se tornando. Ele franziu a testa. Mas e se eu não acreditar totalmente? Respondi com calma. Acredite no processo. A mente aprende por repetição e emoção. Naquela noite, ele fez o exercício pela primeira vez. Depois me contou exatamente como foi. Ele entrou no banheiro, acendeu a luz e ficou parado diante do espelho por alguns segundos. Disse que sentiu desconforto, como se estivesse sendo confrontado por todas as versões antigas de si mesmo ao mesmo tempo. Respirou fundo e falou: eu sou capaz, eu sou digno, eu sou mais forte do que qualquer dificuldade. No início, sua voz saiu hesitante, mas ele repetiu novamente e novamente, até que algo começou a mudar. Porque quando uma pessoa olha nos próprios olhos e afirma uma nova identidade, ocorre um fenômeno psicológico poderoso. O cérebro começa a questionar as crenças antigas. Nos dias seguintes, Daniel percebeu algo interessante. Ele começou a prestar mais atenção em suas atitudes diárias. Postura corporal, tom de voz, decisões pequenas. Tudo parecia conectado à forma como ele se enxergava. Uma manhã ele me contou com entusiasmo: eu percebi que quando eu me vejo como alguém forte, eu ajo como alguém forte. Sorri, porque ele havia descoberto uma das leis mais importantes do comportamento humano. A identidade gera comportamento. Se alguém acredita ser fraco, evita desafios. Se acredita ser capaz, enfrenta o mundo. Mas a transformação não aconteceu sem resistência. Houve dias em que ele se olhava no espelho e a mente tentava sabotá-lo. Você está mentindo. Você não é tudo isso. Você vai fracassar de novo. Essas vozes são normais. Elas representam condicionamentos antigos tentando sobreviver. Em vez de lutar contra elas, ensinei Daniel a responder conscientemente: eu estou em evolução. Eu não sou o meu passado, eu estou construindo o meu futuro. Pouco a pouco, a imagem interna começou a mudar. Seus ombros ficaram mais erguidos, seu olhar mais firme, sua energia mais confiante. As pessoas ao redor começaram a notar antes mesmo dele perceber completamente. Um colega comentou: você está diferente, mais seguro. Ele sorriu, porque sabia que a mudança não estava nas circunstâncias externas, estava dentro dele. Foi então que tivemos uma conversa profunda enquanto caminhávamos em silêncio por alguns minutos. Parei e perguntei: Daniel, você está vivendo ou apenas existindo? Ele ficou pensativo. Acho que agora estou começando a viver, respondi. Quando uma pessoa assume quem realmente pode ser, a vida começa de verdade. Porque a maioria das pessoas passa anos apenas sobrevivendo, limitada por versões antigas de si mesmas. Mas quando alguém decide redefinir a própria identidade, nasce uma nova realidade. Antes de nos despedirmos naquele dia, disse algo que quero que você grave na sua mente. O mundo não reage ao que você deseja. O mundo reage ao que você acredita ser. Naquela fase, Daniel criou uma afirmação que repetia diariamente diante do espelho. Eu me respeito. Eu confio em mim. Eu sou a pessoa que cria o próprio destino. E quanto mais ele repetia, mais natural se tornava. Até que chegou um momento em que ele não estava mais tentando acreditar. Ele simplesmente acreditava, porque a imagem interna havia mudado. E quando a identidade muda, o destino inevitavelmente começa a mudar junto. Agora eu lhe faço uma pergunta que pode ser desconfortável, mas necessária. Quando você se olha no espelho, você vê o seu potencial ou vê suas limitações? Porque a resposta para essa pergunta revela exatamente onde sua vida está e para onde ela está indo. E Daniel estava cada vez mais próximo de descobrir o poder completo que existia dentro dele.
Existe um momento inevitável na jornada de qualquer pessoa que decide crescer, o momento em que ela percebe que nem todos irão acompanhá-la. Foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. À medida que sua mentalidade mudava, suas decisões se tornavam mais firmes e sua postura mais confiante, algo curioso começou a acontecer ao redor dele. Algumas pessoas passaram a apoiá-lo, mas outras começaram a se afastar. No início, ele não entendeu. Certa noite, sentamos para conversar, e ele me disse com uma mistura de tristeza e confusão. Eu achei que, quando começasse a melhorar, todos ficariam felizes por mim, mas alguns parecem incomodados. Respirei fundo, porque aquela era uma das lições mais difíceis e mais necessárias. Daniel, quando você cresce, você se torna um espelho para quem não quer crescer. Ele ficou em silêncio. Expliquei que mudanças internas profundas alteram a energia que uma pessoa transmite. Aqueles que estão alinhados com o crescimento se aproximam. Aqueles que permanecem presos ao medo ou à estagnação podem se sentir desconfortáveis. Não é rejeição pessoal, é diferença de frequência mental. Perguntei algo que o fez refletir profundamente. Você prefere o conforto da aprovação ou a glória da realização? Ele demorou alguns segundos para responder. A realização. Então você precisa aceitar a solidão temporária, porque existe uma verdade que poucos têm coragem de admitir. O caminho da evolução pessoal, muitas vezes, é solitário no início. Grandes decisões raramente são compreendidas imediatamente pelos outros. Sonhos ambiciosos frequentemente parecem loucura para quem vive na média. Nos dias seguintes, Daniel começou a perceber situações que antes passariam despercebidas. Conversas negativas já não o atraíam. Reclamações constantes o cansavam. Ambientes sem propósito começaram a parecer sufocantes. Ele estava mudando, e isso naturalmente criava distância de antigos padrões. Houve um momento marcante quando um amigo próximo questionou suas novas atitudes. Você está diferente. Parece que está se achando melhor que todo mundo. Aquilo o atingiu profundamente. Naquela noite ele me procurou. Será que eu estou mudando para pior? Olhei diretamente para ele e disse algo que nunca esqueceu. Crescer não é se achar melhor que os outros, é se tornar melhor do que você era ontem. Ele respirou aliviado. Expliquei que pessoas que permanecem no mesmo lugar às vezes interpretam evolução como arrogância, simplesmente porque não entendem o processo. Mas o ponto mais importante veio depois. Disse a ele: a solidão que você sente agora não é abandono, é preparação. Porque períodos de isolamento, muitas vezes, são fases de construção interna. É no silêncio que clareza nasce. É na ausência de distrações que propósito se fortalece. Daniel começou a usar esse tempo de forma diferente. Em vez de buscar validação externa, passou a investir em si mesmo. Leitura, planejamento, reflexão, desenvolvimento pessoal. Ele começou a caminhar sozinho pela manhã, algo que nunca havia feito antes. Durante essas caminhadas, organizava pensamentos, criava ideias e visualizava seu futuro. Uma dessas manhãs foi especialmente significativa. Ele parou em um lugar tranquilo, olhou ao redor e percebeu algo simples, mas poderoso. Ele não estava mais com medo da própria companhia. E isso é um marco psicológico enorme. Porque quem aprende a ficar bem consigo mesmo desenvolve independência emocional, uma das maiores forças que alguém pode possuir. Quando voltou, me disse: eu percebi que estar sozinho não significa estar perdido. Significa estar em construção. Sorri com orgulho. Ele havia compreendido uma verdade que transforma vidas. Antes de conquistar o mundo, você precisa se encontrar consigo mesmo. Com o passar das semanas, a sensação de solidão começou a se transformar em algo diferente. Confiança silenciosa. Ele já não precisava da aprovação constante dos outros.
Sabia para onde estava indo, e pessoas com direção clara naturalmente atraem novas conexões alinhadas com seu crescimento. Antes de nos despedirmos em uma de nossas conversas, disse algo que também quero que você compreenda profundamente. Alguns vão duvidar de você, outros vão rir, alguns vão se afastar, mas aqueles que persistem, chegam. Daniel começou então a repetir diariamente uma nova afirmação que fortalecia sua mente. Mesmo sozinho, eu continuo. Minha jornada é maior que qualquer opinião. Eu confio no meu caminho. E cada vez que repetia, mais forte se tornava. Agora eu lhe faço uma pergunta importante. Você está disposto a enfrentar momentos de solidão para se tornar quem nasceu para ser? Ou prefere permanecer confortável onde está? Porque o preço da grandeza quase sempre inclui incompreensão temporária. E Daniel estava cada vez mais próximo de descobrir que o verdadeiro poder não vinha apenas da mente, mas do domínio completo de si mesmo. À medida que Daniel avançava em sua jornada, percebi que ele havia conquistado muitas vitórias internas: domínio dos pensamentos, decisão firme, fé fortalecida, identidade reconstruída e até mesmo conforto na própria solidão. Mas ainda existia um desafio maior, silencioso e muitas vezes invisível: o poder das emoções. Porque percebi cedo em minha vida e nos estudos das grandes mentes de sucesso que não são os acontecimentos que determinam o destino de uma pessoa, mas a forma como ela reage a eles. Certa tarde, Daniel entrou em meu escritório visivelmente perturbado. Uma pequena crise em seu projeto havia surgido e ele me disse: eu senti uma raiva tão grande. Parecia que tudo estava conspirando contra mim. Sorri com compaixão, porque aquela experiência é universal. Daniel, a raiva, o medo e a ansiedade são como fogo. Você pode deixá-los queimar tudo, ou usar o calor para forjar sua força. Ele franziu a testa. Como posso controlar isso se às vezes sinto que vai me dominar? Expliquei que dominar as emoções não significa eliminá-las, mas sim escolher conscientemente como reagir a elas. Pense nas suas emoções como cavalos selvagens. Se você tentar forçá-los, eles irão derrubá-lo. Mas se você aprender a guiá-los com firmeza, eles o levarão mais longe do que você jamais imaginou. E foi então que lhe propus um exercício poderoso. Sempre que uma emoção intensa surgisse, raiva, medo, frustração, ele deveria parar e perguntar a si mesmo: isso vai me ajudar a criar meu destino ou me afastar dele? No início, ele falhou várias vezes. Houve momentos em que gritou sozinho em seu carro, soltou palavras impensadas e até se sentiu derrotado. Mas o importante não era a perfeição, era a consciência do processo. Certa manhã, depois de semanas praticando, ele me ligou radiante. Eu percebi algo incrível. Antes, as emoções me levavam como ondas. Agora, eu escolho minha direção. Eu sinto, mas não me deixo dominar. Sorri, porque ele havia alcançado um dos marcos mais importantes na vida de qualquer ser humano: independência emocional. Expliquei a ele que grandes conquistas não vêm de sorte ou circunstâncias perfeitas. Vêm de pessoas que aprendem a reagir de maneira construtiva, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Daniel, quem domina a mente e as emoções possui uma força invisível que o mundo exterior não pode destruir. Essa é a diferença entre aqueles que apenas sobrevivem e aqueles que prosperam. A partir daquele momento, Daniel passou a repetir diariamente uma afirmação poderosa: eu controlo minhas emoções. Minha mente é meu aliado. Nada externo pode me abalar. E cada vez que a repetia, sua mente ficava mais firme, suas decisões mais precisas e seu foco mais intenso. Uma semana depois, um desafio inesperado surgiu. Uma grande falha em um fornecedor ameaçava todo o seu projeto.
Antigo Daniel teria perdido a calma, entrado em pânico e talvez desistido. O novo Daniel respirou fundo, olhou para si mesmo no espelho mental e disse: "Isso não é um obstáculo, é uma oportunidade de demonstrar minha força." Ele reuniu a equipe, calmamente analisou alternativas, tomou decisões rápidas e transformou o problema em uma solução inovadora que até fortaleceu o projeto. Foi nesse instante que entendeu uma lei fundamental da vida. Não é o que acontece com você que define seu destino, é como você responde. E assim, Daniel avançava não apenas em conquistas externas, mas também na construção de uma mente imbatível. Agora eu lhe faço uma pergunta profunda. Você está deixando suas emoções ditarem sua vida? Ou está pronto para se tornar o mestre delas? Porque só quem domina a mente e as emoções pode verdadeiramente dominar o próprio destino. Depois de tantas transformações internas, percebi que Daniel estava pronto para compreender uma das leis mais profundas que governam a vida humana. A verdadeira riqueza começa na mente antes de se manifestar no mundo físico. Certa tarde, ele chegou com um misto de entusiasmo e dúvida. Seus esforços estavam começando a dar frutos, mas ele ainda se preocupava com o resultado financeiro. "Senhor, estou vendo pequenas vitórias, mas ainda sinto que não sou realmente rico. Por que isso acontece?" Sorri, porque essa era uma das maiores armadilhas do ser humano. Pensar que riqueza é apenas dinheiro. Daniel, riqueza não começa no dinheiro. Riqueza começa na mentalidade. Se você pensa como alguém pobre, mesmo grandes oportunidades parecerão insuficientes. Mas se você pensa como alguém próspero, até os pequenos recursos se multiplicam diante de você. Ele franziu a testa curioso. Como posso pensar assim, se ainda não tenho o suficiente? Expliquei que a visão interna cria a realidade externa. A mente humana é como um jardim. Aquilo que você planta e cultiva, floresce. Pensamentos de escassez atraem limitações. Pensamentos de abundância criam oportunidades. Veja, Daniel, continuei. Grandes empreendedores não começaram ricos. Eles tinham uma visão clara do que queriam, e essa visão os guiou através de desafios, riscos e fracassos. A riqueza é um reflexo do que você acredita ser possível para si mesmo. Naquela noite, ele fez um exercício de visualização comigo. Sentado em silêncio, fechou os olhos e imaginei-o vivendo a vida que desejava. Negócios prósperos, estabilidade, liberdade financeira e impacto positivo nas pessoas ao seu redor. Perguntei: "Você consegue sentir isso? A abundância já está presente em sua mente?" Ele respirou fundo. "Sim, é como se eu já tivesse alcançado, mas ainda não tivesse visto com meus olhos." Sorri. Ele havia compreendido uma das maiores leis do sucesso. A visão precede a realidade. Nos dias seguintes, Daniel começou a notar pequenas mudanças. Pessoas certas surgiam em seu caminho, ideias inovadoras apareciam na hora certa, portas que antes pareciam fechadas começaram a se abrir. Ele percebeu que isso não era coincidência, era consequência de sua mente focada, determinada e visualizadora. Mas não sem desafios. Um obstáculo financeiro inesperado apareceu. Ele sentiu a tentação de duvidar e temer. Foi então que lhe disse: "Daniel, o que você pensa, você atrai. Se você se concentrar no problema, ele crescerá. Se concentrar na solução, ela surgirá." Ele respirou fundo e repetiu mentalmente: "A prosperidade já existe dentro de mim. Eu vejo as oportunidades e tomo ação." E algo extraordinário aconteceu. Novas soluções começaram a surgir de onde ele menos esperava. Parceiros inesperados ofereceram apoio, clientes chegaram com propostas e, lentamente, seu projeto prosperou. Foi nesse momento que Daniel realmente entendeu. Riqueza é mais que dinheiro. É a capacidade de criar possibilidades, de manter o foco e a confiança mesmo diante do inesperado. Antes de nos despedirmos naquele dia, disse-lhe algo que quero que você grave.
O que você imagina com clareza e sente com intensidade, você cria. Sua visão é o mapa do seu destino. Daniel passou a repetir diariamente uma afirmação poderosa. Minha mente cria oportunidades. Minha visão se transforma em realidade. Eu sou próspero em todos os níveis. E quanto mais ele afirmava, mais natural se tornava. Sua energia mudou, sua postura mudou, e seu mundo externo começou a refletir sua mente transformada. Agora eu lhe pergunto, você está cultivando a mentalidade que merece riqueza? Ou ainda deixa a escassez dominar seu pensamento? Porque só quem enxerga o mundo com olhos de oportunidade e abundância consegue transformar visão em realidade. À medida que Daniel consolidava sua mentalidade próspera, comecei a ensiná-lo sobre uma das forças mais sutis e poderosas que governam a vida humana, a lei da atração. Não se trata de magia, não é pensamento positivo vazio. Trata-se da conexão entre pensamentos, emoções e ações, e como isso molda a realidade. Certa manhã ele chegou ao meu escritório com um olhar curioso, quase inquieto. Senhor, vejo que tudo começa na mente, mas como posso realmente atrair aquilo que desejo? Como faço para que o universo responda? Sorri, porque essa pergunta é o ponto de virada de toda pessoa que deseja prosperar. Daniel, a lei da atração funciona como um ímã. O que você mantém em sua mente com consistência e emoção, você atrai. Mas atenção, não é apenas pensar, é sentir, agir e permanecer alinhado com o que deseja. Ele franziu a testa, tentando absorver. Então, se eu me concentrar no problema, atrairei mais problemas? Exatamente. Seu foco define sua realidade. Se sua mente estiver ocupada com medo, escassez ou dúvidas, isso criará resultados correspondentes. Mas, se estiver ocupada com confiança, soluções e possibilidades, oportunidades surgirão de onde você menos espera. Nos dias seguintes, Daniel começou a aplicar essa lei de forma prática. Ele escreveu seus objetivos com clareza, sentiu a realização como se já tivesse alcançado e agiu consistentemente em direção a eles. O resultado: pequenas coincidências começaram a surgir. Uma ligação de um parceiro que ele nem conhecia, uma oportunidade que parecia impossível, uma ideia que parecia vir do nada, mas que se encaixava perfeitamente. Ele me ligou empolgado. Senhor, parece que tudo está se encaixando. É como se o universo estivesse respondendo. Sorri. Daniel, não é o universo respondendo a você. É você respondendo ao universo. A lei da atração não funciona isoladamente. Ela responde à mente alinhada com ação e emoção. Ele entendeu então que pensamentos isolados não bastam. Era necessário agir em consonância com o que se acredita e sente. Cada passo, por menor que fosse, gerava impulso. Cada ação alinhada criava novas oportunidades. Foi nesse período que Daniel passou a repetir diariamente uma afirmação poderosa. O universo conspira a meu favor. Eu atraio oportunidades, soluções e abundância. Minha mente é um ímã de prosperidade. E quanto mais ele repetia, mais perceptível se tornava. Sua vida externa estava refletindo sua mente transformada. Mas houve um teste decisivo. Um grande desafio surgiu. Uma falha inesperada em um contrato importante que ameaçava seu progresso. Antigo Daniel teria entrado em pânico. O novo Daniel fez diferente. Respirou fundo, repetiu sua afirmação e agiu com foco e criatividade. Soluções surgiram onde antes ele via apenas problemas. Ele descobriu que quando a mente está alinhada com fé, visão e ação, obstáculos se tornam trampolins. E naquele dia, ele me disse algo que jamais esquecerei. Eu percebi que o que eu atraio não é sorte. É resultado da minha energia, das minhas decisões e da minha fé. E é exatamente isso que quero que você compreenda. A vida não acontece com você.
Ela responde ao que você vibra mentalmente, sente emocionalmente e age consistentemente para criar. Agora eu lhe pergunto, você está vibrando na frequência da abundância e das oportunidades, ou ainda deixa o medo e a dúvida atrapalharem sua jornada? Porque só quem alinha mente, emoções e ações consegue colocar a lei da atração em movimento real, transformando sonhos em realidade tangível. Daniel já havia percorrido um longo caminho. Ele havia conquistado domínio sobre seus pensamentos, decidido com coragem, cultivado fé inabalável, reconstruído sua identidade e aprendido a alinhar suas emoções com seus objetivos. No entanto, ainda faltava a etapa mais decisiva, a ação consistente. Porque há um erro comum que quase todos cometem: acreditar que pensamento positivo, fé ou visualização são suficientes. Eles não são. Sem ação, a mente mais poderosa do mundo permanece apenas uma ideia. E uma ideia não paga contas, não cria resultados, não transforma vidas. Certa manhã, Daniel entrou em meu escritório com uma expressão de frustração. Senhor, eu estou imaginando, visualizando e acreditando, mas sinto que não estou avançando rápido o suficiente. Sorri, porque ele estava prestes a compreender algo que muitos jamais aprendem. A velocidade da vida depende da ação, não apenas do desejo. Daniel, você está no caminho certo, mas existe uma lei que poucos realmente entendem. A ação é o catalisador que transforma pensamento em realidade. Sem ela, fé e visualização ficam presas no mundo invisível. Perguntei, você sabe qual é a diferença entre aqueles que apenas sonham e aqueles que realizam? Acho que é o trabalho, mas é mais do que isso, não? Exatamente. É a ação inteligente, determinada e constante. Não apenas agir por agir, mas agir de forma alinhada com seus pensamentos, suas decisões e sua visão. Nos dias seguintes, propus que Daniel adotasse um hábito diário. Pequenas ações consistentes, mesmo diante de medo ou dúvida. Cada passo que ele desse, por menor que fosse, deveria aproximá-lo de seus objetivos. Ele começou a perceber o impacto imediatamente. Aqueles pequenos passos, antes despercebidos, começaram a gerar momentum. Problemas que antes pareciam intransponíveis começaram a se dissolver com soluções práticas. Cada ação criava novas oportunidades e cada oportunidade alimentava a confiança em sua mente. Certa vez, enfrentou um grande desafio. Um contrato importante parecia prestes a fracassar. Antigo Daniel teria paralisado. O novo Daniel respirou fundo, analisou a situação e tomou decisões rápidas, precisas e ousadas. O que parecia impossível se tornou uma vitória inesperada. Naquela noite ele me disse, agora eu entendi, a fé e a visualização só me prepararam. A ação fez tudo acontecer. Expliquei então algo que quero que você compreenda profundamente. Muitas pessoas estudam, leem, planejam, visualizam, mas não agem. E é por isso que permanecem comuns, esperando que o mundo faça por elas o que elas não fazem por si mesmas. A ação não é apenas importante, é indispensável. Daniel passou a repetir diariamente uma afirmação poderosa. Nada vai me deter. Cada passo que dou me aproxima do meu destino. Eu ajo agora, porque meu futuro depende de minhas ações presentes. E cada vez que ele afirmava isso, mais seu mundo externo refletia sua mente ativa. O movimento interno criava movimento externo. Foi nessa fase que ele descobriu algo extraordinário. A ação não precisa ser perfeita. Ela precisa ser determinada. O ato de começar, de mover-se, de tentar, de ajustar, tudo isso gera aprendizado, experiência e resultados. E foi assim que Daniel começou a perceber o poder que ele sempre teve, mas só agora conseguia usar plenamente. A vida recompensa aqueles que agem com coragem, consistência e foco.
Antes de nos despedirmos naquele dia, olhei para ele e disse: lembre-se, pensamentos sem ação são sonhos. Ação sem fé é esforço, mas ação com fé e visão transforma vidas. E naquele momento, Daniel compreendeu que o segredo que muitos ignoram não é trabalhar mais, mas trabalhar com propósito, alinhando mente, emoção e ação em um fluxo contínuo. Agora eu lhe pergunto, quantos de seus sonhos ainda estão esperando? Apenas porque você não tomou a ação decisiva? Porque o universo não recompensa os que esperam. Ele recompensa os que agem. Chegamos ao momento final da jornada de Daniel e também ao momento mais revelador de todos. A compreensão de que o mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior. Após meses de transformação profunda, ele havia conquistado domínio sobre seus pensamentos, tomado decisões firmes, fortalecido sua fé, reconstruído sua identidade, aprendido a controlar emoções, visualizar riqueza, alinhar-se com a lei da atração e agir com coragem e constância. Mas havia um último ensinamento, o mais poderoso de todos. Certa manhã, caminhávamos juntos em um parque tranquilo. O sol nascia no horizonte e a cidade parecia despertar ao mesmo tempo que a mente de Daniel. Ele olhou para mim e disse: Senhor, eu sinto que tudo mudou, mas ainda assim, às vezes, parece que o mundo resiste. Sorri. Essa percepção era natural. A resistência externa sempre existirá, mas quem domina a própria mente nunca é derrotado por ela. Daniel, comecei, o mundo não pode resistir a alguém que governa seus pensamentos. Se você mantém a mente clara, firme e focada em seu propósito, nada externo pode impedir o seu progresso. Ele respirou fundo, como se estivesse absorvendo cada palavra. Então, tudo o que precisamos está dentro de nós? Exatamente. Cada vitória externa começa com uma vitória interna. Cada obstáculo externo é uma oportunidade para testar sua força interna. O campo de batalha mais importante sempre será o da mente. Naquele momento, Daniel olhou para o horizonte e percebeu algo que jamais esqueceria. Seu mundo havia mudado não porque as circunstâncias externas eram mais favoráveis, mas porque ele se tornou capaz de dominá-las através da própria mente. Disse-lhe algo que ficou marcado em minha própria alma e que agora compartilho com você. Quando você governa sua mente, nada fora de você tem poder. Suas crenças, pensamentos e ações criam sua realidade. O mundo só obedece à mente de quem decidiu ser mestre de si mesmo. Daniel sorriu. Pela primeira vez, não havia dúvida, nem medo, nem hesitação. Havia apenas convicção. Ele passou a repetir diariamente uma afirmação que se tornou seu mantra de poder. Eu sou o comandante da minha mente. Eu crio minha realidade. Nada externo pode me deter. Eu domino meu destino. E, de fato, o universo começou a responder à sua mente transformada. O que antes parecia impossível se tornou natural. Novas oportunidades surgiam, relacionamentos se fortaleciam e cada desafio se transformava em aprendizado, crescimento e prosperidade. O mais extraordinário, porém, é que Daniel percebeu que o verdadeiro poder não estava no dinheiro, no sucesso ou nas conquistas externas. Estava no domínio de si mesmo. E é exatamente essa a lição que quero deixar para você agora. O poder real está dentro de você. Se você dominar seus pensamentos, controlar suas emoções, agir com decisão, manter fé inabalável e visualizar sua prosperidade, o mundo inteiro começará a obedecer à sua mente. Pergunte-se, quem está no comando da sua mente neste momento? Você está governando seus pensamentos ou deixando que eles governem você? A vida é simples, mas exige coragem. Ela recompensa aqueles que tomam as rédeas da própria mente e a usam para criar, transformar e prosperar.
E assim, Daniel compreendeu a verdade definitiva. O campo de batalha mais importante sempre será dentro de você. E quem vence lá, vence em tudo. Ele havia se tornado, enfim, o mestre de sua mente. E ao fazer isso, dominara o mundo que mais importava, o seu próprio destino. E assim, chegamos ao fim desta jornada de transformação. Você viu que o poder não está nas circunstâncias, nas oportunidades externas ou na sorte. O verdadeiro poder está dentro de você. Cada pensamento que você domina, cada decisão que você toma, cada emoção que você controla e cada ação que você realiza te aproxima do destino que você merece. A vida não espera por ninguém. O momento de agir é agora. Então eu te faço um convite. Não apenas assista a este vídeo e volte à rotina, leve essas palavras para sua mente, repita as afirmações, domine seus pensamentos e transforme sua realidade. Se este vídeo tocou o seu coração, se trouxe clareza, força e inspiração, faça isso. Se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que podem mudar a sua vida. Deixe o seu like, porque ele mostra que você está pronto para agir. E comente aqui abaixo, compartilhe como você vai dominar a sua mente e conquistar o seu mundo. Lembre-se, o mundo só obedece à mente daqueles que decidem governá-la. Comece hoje e você verá que nada poderá te deter. Não espere mais. O seu destino começa agora.